direita que nunca consegue se nunca consegue dialogar, né? Nunca conseguem chegar num acordo, principalmente aqui naquilo que chamamos de América Latina, né, que eu sempre digo que é um termo economicista financeirista, né, como se a América Latina fosse uma empresa, né, de fato é uma empresa pelo mesmo feito do termo, da palavra, né, é o mesmo, por exemplo, quando se fala de Brasil, de brasileiro, o brasileiro que é o extrator ao Brasil, né? Que foi uma das primeiras dos primeiros commodities, como chama hoje, uma das primeiras matérias-primas que foram saqueadas, né? E levadas sem nenhum ganho para aqueles que trabalhavam na extração do pau-brasil para exportação. Embora naquelas épocas nem se utilizassem ainda termos como exportação, importação, né? Mas já compunha, de alguma forma, esse modelo econômico-político que nós conhecemos hoje. Né? Então, esse bojo semântico que nós construímos é justamente para sairmos dessa caixinha, né, do que é meramente esquerda, direita, o que é comunismo, socialismo. Vamos lá, pessoal. O socialismo, as comunidades indígenas já eram socialistas, de fato, já eram comunistas, no sentido de comunidade, de comunitarizar os modos de produção e aquilo que já se produzia, né? Hoje, inclusive, eu coloquei um vídeo onde eu falo sobre a natureza. Por exemplo, se alguém precisa construir uma casa, um lar, e precisa, já que o elemento madeira que subjaz ao elemento árvore é necessário para a construção dessa casa, assim também o barro, a terra. O companheiro Ilan, que já esteve na Bolívia, que esteve lá no Planalto Andino, ele viu que a maioria das casas são feitas de barro, com palha, com pedras, né? São elementos que se extraem da natureza. No entanto, aquilo que se dissolve com esses elementos ainda servem para recompor aquilo que foi extraído, coisa que não aconteceu desde o início da colonização moderna ocidental, não, não aconteceu, e até hoje ainda esses pressupostos são colocados dentro desse modelo econômico de produção de mercadorias, né? E aí o homem branco, tal, fala Davi Copenhague, né? Que ele fala, né, que o homem branco é um homem que justamente construiu um modelo mercadológico a partir dos elementos da natureza que não visava digamos assim, daquilo que restou daquela produção não foi devolvido para a natureza, para que a natureza possa se regenerar e as futuras gerações possam fazer uso desses commodities, né? Então, o modelo atual de governança que nós temos, que ainda surfa nesse modelo colonial, não compreendeu essa dimensão que tem o pensamento indígena em relação ao que é produção e consumo de fontes de energia vindas da natureza e que os restolhos daquilo, tudo aquilo que sobra, ainda pode ser decodificado de forma tal que, quando devolvida a essa natureza, possa ser novamente um modo de produção para outros objetivos, para construir, por exemplo, outras ocas, para construir outras casas de barro, para que a palha ou qualquer o tapume, não, esqueci o nome, como que chamam, as taipas, né? Possam, os elementos que constroem esse tipo de arquitetura, digamos, originária, possa ser novamente
regenerada, revitalizada, para que outros também, outras pessoas, outros seres humanos possam converger com ela e tratar ela do mesmo modo que seus antecessores trataram esses elementos, né? Então, esse modelo de comunitariedade, da qual, inclusive, eu me debruço, é um modelo de comunitariedade que traz em si a socialização de os elementos da natureza que compõem, inclusive, o ciclo vital do ser humano, porque tudo aquilo que está na natureza está dentro de nós, inclusive de forma figurativa. Veja só que quando eu estudo o sistema nervoso, a gente vê uma árvore, não é um sistema nervoso em si, é uma árvore com ramificações, com bifurcações, com galhos e tal, e cada um está cumprindo uma função do mesmo modo que a árvore. Cada galho, cada ramificação cumpre uma função específica e que nessas ramificações tem folhas, tem outras vidas que geram outras vidas e um ciclo interminável de geração de vidas. Quando se derruba uma árvore, não é somente a árvore como elemento que vai embora milhares de micro-organismos, vão aves, pássaros, formigas, né? E que todos eles estão cumprindo um ciclo ecológico vital para que essa árvore, inclusive aquela que foi cortada, que foi derrubada, possa ser futuramente outra árvore. Enquanto esses economistas que ainda surfam no modelo dodecanônico e também do século XX em relação à produção e consumo, não mudarem essas formas de pensar, nós vamos estar sempre patinando sobre o mesmo modelo sem poder ter sequer uma visão de uma saída plausível para que outros seres humanos que virão ou que venham a existir possam fazer fruto e usufruto, né? Essa terminologia que está no artigo 231 da Constituição, de verdade seja o fruto e o usufruto que venha a trazer outros frutos para que as próximas gerações possam também fazer uso desses elementos da natureza. Então, essa forma de comunizar, de socializar, já estava nas comunidades indígenas e estava nas comunidades indígenas em todo o planeta. Ou seja, nós vemos aí as conexões cosmológicas, né, as cosmopercepções que tinham os diferentes grupos, seja eles tribais, os aborígenes lá da Austrália, e mesmo os povos originários que existiram na Europa, que eu, como comentei no primeiro bloco desse nosso encontro, já existia também formas similares de ver e de pensar um mundo que não aquela que nos foi imposta pelo atual modelo colonial, inclusive romano, que inclusive está escrito nas leis, né? Então, é importante trazer para as pessoas essa visão, ou levar às pessoas essa visão, para que mudemos a subjetividade e também façamos juntos uma espécie de uma consagração para que os governantes e aqueles que estão lá nas altas instâncias institucionais comecem a compreender que se não voltamos, inclusive ficou aqui no tinteiro, a esse futuro ancestral da qual fala o parente Ayrton Krenak, e novamente vou fazer a pergunta para o companheiro Ilan, se é possível esse futuro ancestral já começar a colocar em prática a partir dessas cosmovisões que nós estamos trazendo com esses conceitos que precisam ser, inclusive, sistematizados, mais estudados e posto para conhecimento. Sim, sim, o leitor subversivo também ia falar alguma coisa, mas deixa eu só tentar responder assim bem rapidamente. Depois eu passo a palavra para o leitor, que acho que quer falar alguma coisa antes da nossa interrupção. Sim, eu ia. Eu penso que sim, eu penso que o colonial pode ser
eu uma vez escrevi uma coisa assim: o colonial pode ser um, um intervalo, né? Um intervalo entre o que você está chamando de comunitarismo, a governança comunitária, né? Entre dois momentos dessa governança que pode ser deixada em paz. Na verdade, assim, nesse continente, o fantasma de um ou de um Estado, ele sempre existiu. Né? No trabalho do Clastre, Clastre diz uma vez uma coisa muito impressionante. Ele diz assim: eu estava conversando com o Guarani me disse: o mundo é de tal maneira que existe o existe a unidade, mas não é bom que seja assim. Portanto, nós lutamos contra isso. E isso é uma coisa muito interessante, ou seja, em certo sentido, há esse assombro de uma unidade que é talvez o pesadelo de todas as governanças comunitárias. Né? E o colonial é esse pesadelo tornado realidade, né? Porque justamente a unidade ela vai transformar a comunidade num órgão, numa parte que não tem a verdadeira autonomia, que não pode ter liberdade, justamente porque não tem igualdade. A igualdade que o Estado oferece é a igualdade perante a lei. Mas a igualdade perante a lei não é mais igualdade, porque tem alguma coisa perante a qual, que, portanto, não é igual, você é igual. Então, só comentar essa coisa da governança comunitária, essa coisa do Estado e do contra o Estado, que é um tema muito interessante que o Clastre levanta. Né? Ou seja, a ideia é que a descrição que ele faz dos grupos guaranis é que os grupos guaranis eles não são simplesmente sem Estado, eles são contra o Estado. Eles ativamente lutam contra a eventual instanciação de um Estado. Eu acho que, macropoliticamente, a contracolonização, baseada num pensamento pós-universal e num pensamento que leva em conta todos os espectros que espectros assombram, assolam, rondam todos todas as nossas vidas, é um projeto de começar a pensar num sucessor do Estado, no que eu tenho chamado de pós-Estado. Né? Realmente pensar na retirada do Estado. Né? É um projeto político de autoimolação do Estado ou de alguma maneira, destituição do Estado. Né? E eu falo de autoimolação porque talvez só o Estado consiga fazer isso. Essa é uma discussão grande que tem repercussões para todos os lados. Né? Mas, enfim, só para responder um pouco desse projeto que parece muito interessante que o Ludwig está fazendo de um livro sobre a governança comunitária, sobre o comunitarismo, justamente sobre essa outra maneira, digamos, sei lá, em certo sentido, não política ou não macropolítica de estabelecer a governança. Mas acho que o leitor queria falar alguma coisa já há algum tempo. Eu acho que minha pergunta vai um pouco nessas direções aí. Vai ter um casamento aí nessa discussão sobre governança. Que sobre como as formas de organização de populações originárias, tanto do comunalismo africano como das organizações de povos autoctones, seja da Austrália, Brasil ou América Latina do Norte, poderiam nos auxiliar com conhecimentos para ajudar na reorganização e do pensamento, né, do paradigma da esquerda e dos povos anticapitalistas, né, nas lutas anticapitalistas de toda a periferia do capital, não só da identidade de nós como povos coloniais, mas também contra o capital das outras formas, seja os trabalhadores precarizados na Europa ou fora dela, né, por causa que para não surgir um sectarismo. Aí eu queria discutir, porque a dialética perspectivista anarco-indígena do antropólogo Guilherme Faleiras discute a influência do pensamento indígena no anarquismo já lá desde o início, né? Como essas ideias teriam chegado através de Lévi-Strauss. Na verdade, a análise de Lévi-Strauss tem influência do Proudhon para
para conceber certas características. E o autor, em conjunto das comunidades chavantes, vai tentar traçar a influência dos movimentos não, desse contato desses antropólogos e desses pensadores com pensamentos ameríndios franceses, né? E também Martin Stirner, sobre isso aí, como isso vem se perdendo hoje, né? Não se perdendo, mas como isso deveria ser renovado hoje no pensamento antipatriarcal e tudo mais. Aí eu queria ler um trechinho de um texto de uma crítica a isso que a gente está falando, exatamente de um problema das organizações políticas que se dizem libertárias, que chamaremos de anarquismo de Estado. O campo teológico anarquista hoje parece ter alguns inegáveis méritos em relação ao marxismo. Não encontramos facilmente um número notável de autodeclarados anarquistas em altos cargos da burocracia de Estado ou entre proprietários capitalistas, como vemos entre os marxistas. O anarquismo também conta com pouco espaço entre a burocracia universitária, não possuindo tantas trilhas carreiristas bem consolidadas como o marxismo. Estas impressões fizeram com que, ao progressivamente nos afastarmos de aliança com grupos autodenominados marxistas, tenhamos se aproximado cada vez mais de grupos ditos anarquistas. Logo, nos deparamos com dilemas semelhantes, com a liderança personalista de uma série de grupos em patriarcas brancos oriundos da pequena burguesia. Algumas organizações anarquistas parecem exatamente idênticas a mini-partidos marxista-leninista, apenas mudando o panteão, substituindo o culto à figura de Lenin por Bakunin, com menos louvor à Revolução Russa e mais à Revolução Espanhola. Ainda assim, a denominação anarquista, ao repelir do nosso entorno a militância da esquerda tradicional focada nas instituições, traz um frescor reconfortante. Porém, a falta de consistência de boa parte dos grupos que se mantiveram ativos ou se geraram nesse campo ideológico nos últimos anos tem feito com que a via anarquista frequentemente tenha resultados apenas em uma subordinação indireta às mesmas grandes organizações marxistas de que procuramos nos afastar. Assim, assistimos nos últimos anos a uma miríade de pequenos coletivos anarquistas que acabaram se dissolvendo dentro das grandes organizações marxistas ou despendendo o principal de sua energia na atuação e disputa dentro dessas organizações. Aí queria ver a crítica do Rilan, principalmente, e depois do Ludwig, sobre essa perspectiva a partir da luta indígena, quilombola, PCD, feminista, queer. Principalmente do imperialismo, né? Principalmente da visão pessoal de vocês também. Bom, Ludwig, vai lá. Então, essa perspectiva anarquista, eu estou escrevendo algo que, inclusive, a gente está fazendo essa vivência, né? Por exemplo, aqui em casa, olha só, a gente está escrevendo, eu estou escrevendo esse tratado ancestral a partir da visão que os povos originários temos desde o contexto urbano. Por quê? Porque sempre quando se fala de povos indígenas, se fala de povos indígenas como se eles somente tivessem aqueles da floresta, ou aqueles que estão lá no Cerrado, lá no Amazonas, seja ou na Amazônia, né, seja na Amazônia peruana, venezuelana, brasileira, etc. e tal, né? Quando eu trago, quando eu escrevo sobre um assunto mais ou menos ligado à anarquia, eu já trago uma vivência muito em particular, como, por exemplo, olha que incrível, aqui na cidade de São Paulo, quem é que salva uma borboleta? Quem é que salva um bichinho qualquer? Aqui em casa, inclusive com um colega que eu estou convivendo e que tem me dado acolhida desde o meu retorno do acampamento Terra Livre, lá de Brasília, a gente, quando vê um bichinho aqui em casa, que está dentro de casa, nós acompanhamos ele para fora e falamos com ele, olha, vamos te colocar no jardim do lado de fora ou em algum lugar onde nós sabemos que ele vai se desenvolver. Essa atividade já é uma atividade anárquica,
Por quê? Porque ela não tem uma lei específica que se diga, olha, nós vamos salvar os bichinhos que a gente encontra no asfalto. Quando a gente parte dessa premissa de que nós estamos salvando uma vida que faz parte de uma comunidade, neste caso, uma comunidade de insetos, né, ou como falam os entomologistas, né, a gente já está fazendo uma atividade que não é uma atividade que as pessoas façam. Tanto é que quando as pessoas veem a gente fazendo isso, eles tratam a gente como louco. Esses loucos aí. No entanto, nós já sabemos, pela nossa subjetividade, pela nossa descolonização que a gente está fazendo, isso aqui é importante frisar, que quando a gente fala de descolonização, a gente também está nesse processo de descolonização. Se alguém vier e dizer para mim, eu já estou descolonizado, eu sei que essa pessoa nem sequer deu o primeiro passo, porque é um processo longo, que inclusive a nossa curta vida não vai dar abasto para poder efetivar de fato o processo de descolonização. Então, o que a gente faz? A gente faz, através dessa vivência, a gente já coloca as pessoas no vício de que elas devem começar pelas pequenas coisas até chegar nas grandes coisas. Por exemplo, os grandes atos políticos anarquistas. Muitos dos anarquistas do século XIX e do século XX, às vezes não realizaram essas pequenas manifestações e não compreenderam a magnitude, a dimensão de ser anarquista desde a pequena ambiência onde a gente está, para que desde essa pequena ambiência resulte algo para a grande ambiência social, ambiência política, ambiência institucional, ambiência dentro do âmbito das leis, do direito, da educação, de tudo aquilo que nos contorna e que nos faz ser seres supostamente cidadãs, né? Então, a anarquia, ela começa por nós mesmos. Inclusive, os povos indígenas que estão nas suas comunidades já realizam esse feito e trazem justamente esse futuro ancestral da qual o parente Ailton Krenak fala, né? Que é a partir das nossas pequenas ações em direção às grandes ações. Se houvessem nas grandes cidades mais pessoas salvando vidas, inclusive daqueles bichos que nós chamamos de peçonhentos, nós daríamos esse salto em direção a essa mudança paradigmática de uma sociedade inteira. Sabemos que é um trabalho laborioso, um trabalho de formiga, mas que vai conduzir exatamente até mesmo a essas premissas, né, do anarquismo tradicional, digamos assim, como nós conhecemos. A polis, e eu acho que o companheiro Ilan vai dialogar comigo em relação a isso, a polis não é somente a polis do ser humano como ser político dentro de uma ambiência citadina. A polis, ela reúne todos os elementos vivos, moleculares, celulares existentes ao redor deles e que fazem com que a vida humana esteja, inclusive, como nós estamos nesse momento. Porque esse encontro que nós estamos fazendo aqui é um encontro que se dá graças a essas, vamos saber, milhares de partículas, chamemos-los assim, né, que fizeram com que nós estejamos aqui, senão nenhum de nós estaria aqui, e menos ainda utilizando-nos de uma plataforma virtual que, de algum modo, também traduz essa comunitariedade, esse anarquismo, digamos assim, da sociedade. Então, a gente é anarquista a partir da nossa subjetividade particular, pessoal, em relação a esse mundo que nos contorna, e logo a gente dá esse salto para a sociedade, para que a sociedade mude seus comportamentos, né? As pessoas sempre esperam que os políticos, os líderes façam alguma coisa. Hoje já não estamos no momento das lideranças. Tanto é, agora falando desde o plano político-partidário, que a esquerda perdeu aderência, não somente no Brasil, na América Latina toda. E me atrevo a dizer que nas Américas, estou ousando dizer
que no mundo ocidentalizado, perdeu a aderência. Por quê? Porque essas pequenas ações, essas pequenas premissas foram esquecidas em função de querer alcançar algo grande, algo que parece ser que vai atrair a atenção de milhares de seres humanos nesse planeta e, pelo contrário, não está se dando, né? Então, como fala Prigogine, né, nós temos que de baixo para cima. Inclusive o meu companheiro me ensina muito sobre isso, tem livros aqui eu tenho lido sobre isso, né? Nós temos que fazer micro-revoluções que comecem de baixo para cima, porque são esses os movimentos que também os povos indígenas, nas suas comunidades, também fazem, né? E outra coisa que eu quero, só para terminar, sobre a questão da autodeclaração, né? Da heteroidentificação, né? Ela tem muitas armadilhas, sim, mas, ao mesmo tempo, no caso brasileiro, muito específico, né? Inclusive eu também participei do censo que houve o ano passado, foi graças a essa autoidentificação, essa autodeclaração, que fez com que os povos indígenas, em números, avançassem, sem contar as milhares de denúncias que eu mesmo recebi o ano passado, de situações onde os recenseadores não estavam afinados com a questão da heteroidentificação e também muitas situações, inclusive violentas, que aconteceram, que não deixaram que muitos indígenas, mesmo aqueles que estão em retomada das suas ancestralidades, não conseguissem se identificarem como indígenas. Mas foi graças a essa autodeclaração que o número de indígenas aumentou e as nossas vozes aumentaram também, né? Tanto é que agora me chama de muitos lados para explicar sobre a questão indígena e que dentro da ambiência indígena, quando a gente fala de indígena, a gente começa falando pelo povo a qual a gente se sente pertencido, né? Eu não posso falar, por exemplo, dos povos, por exemplo, os Pataxó, porque nós temos hábitos, costumes diversas, espiritualidades outras, né? Que de algum modo dialogam cosmologicamente, mas cada povo tem seu modo de ser e de estar no mundo. E isso não é uma ação que identifique que estão competindo, que estão concorrendo entre eles, não. Tanto é que quando eu estive lá no acampamento Terra Livre, nesse ano, eu já tinha estado, eu estive o ano passado, só que o ano passado foi bastante agreste a situação devido a que ainda estava dentro de uma governança que eu não vou fazer aditivos, mas enfim, todo mundo já sabe, né? Esse ano foi muito melhor e na plenária estávamos mais de 30 povos, cada um fazendo sua consagração à terra, cada um com seus grafismos, cada um com suas músicas, e ninguém se espantou com o outro, e ninguém olhava para o outro querendo medir, será que esse parente está fazendo igual que eu? Não, porque não existe. Aliás, nunca existiu essa forma de competência tal qual a conhecemos hoje dentro da sociedade moderno ocidental, colonial, né, dentro desse microcapitalismo que ainda está em curso, né? Então, eu queria apontar isso aqui também para que nós também, dentro das nossas subjetividades, a gente possa compreender como cada um de nós, indígenas ou não indígenas, possamos contribuir para esse futuro ancestral, da qual, inclusive, eu já citei antes aqui, do parente Ayrton Krenak, né? Muito obrigado. Sim, queria também reagir um pouquinho ao que falou o leitor subjetivo, o leitor subversivo. Justamente. Gostei do subjetivo. Provavelmente também né? Sim, justamente porque eu acho que, sim, acho que é uma coisa que o Ludwig falou que é bem, que eu acho que é bastante interessante, bastante importante, é que os partidos políticos foram constituídos, inclusive partidos políticos de esquerda, como
lugares de demandas, de militâncias, mas não formas de vida, né? Então, eu acho que isso eu acho que é uma questão um pouco complicada da modernidade, né? Assim, os partidos não são formas de vidas alternativas, eles são simplesmente estruturas organizacionais que demandam, pedem, militam por alguma coisa, mas isso não significa que a vida dessas pessoas muda, ela é feita de uma outra maneira, ela é constituída de outra maneira, ela se desenvolve, ela se desenrola de outra maneira, né? Então, eu acho que aí está o contraste entre, digamos, esses grupos políticos anarquistas e, digamos, as governanças comunitárias, quilombolas, indígenas, ou mesmo neo-indígenas, né, ou mesmo de populações tradicionais ou de grupos comunitários que se unem dentro de cidades ou na beira dos rios para construir alguma coisa coletivamente, né? Então, eu acho que tem essa diferença, né, assim, entre a militância e a forma de vida propriamente dita. A outra coisa que eu queria falar é a questão do comunitário. Eu acho que o comunitário, em certo sentido, a esquerda se preocupa com isso, né? Em certo sentido, a esquerda está sempre tentando pensar o comunitário. O marxismo, eu entendo, é uma maneira de pensar o comunitário associado à produção, entendendo que a intensidade do comunitário associada à produção é maior do que a intensidade do comunitário associado à posse coletiva da terra. Eu acho que essa é a aposta marxista e é uma aposta que talvez, em certo sentido, faça mais sentido num mundo, pelo menos da maneira como é comumente formulada, ela parece fazer mais sentido num momento industrial do mundo, né? No momento pós-industrial, talvez esse comunitário feito pela produção fique mais difícil de ser enxergado, pelo menos nos termos de um proletariado que produz conjuntamente, porque as máquinas elas tornam possível uma produção que não seja de ninguém em particular, uma produção coletiva já comunizada, né? Mas eu acho que é uma aposta que eu entendo que é uma aposta que sim, vale a pena levar a sério. Essa associação entre o comunitário e o produtivo me interessa bastante, né? Acontece que existem outras formas de comunitário, né? Existem outras histórias de comunidade. E a gente tem que evitar que tenha uma armadilha na produção, que é a armadilha do universalismo, né? Então, eu acho que evitar esse universalismo, ele talvez seria saudável até para um marxismo mais adequado ao momento, sei lá, pós-industrial que a gente está vivendo. É um momento também em que a gente está associando o marxismo que a gente quer associar o marxismo a uma crítica à maneira ocidental, moderna, colonialista de pensar, né, de ativar o pensamento. E a terceira coisa que eu queria falar é que eu acho que o projeto político, por exemplo, no Brasil existe o projeto de reconhecimento de quilombos, que foi aberto na Constituição de 88, né? Então você tem reconhecimento de quilombos, reconhecimento de povos tradicionais, você tem toda a disputa do marco temporal. E eu acho que uma plataforma de esquerda importante é a plataforma de intensificar a luta pelo reconhecimento, que aí é o que eu estava dizendo de autoaniquilação do Estado, né? Dessas governanças, né? Ou seja, multiplicar os quilombos, não dizer assim, a gente vai ficar com o menor número possível de quilombos. Essa é uma tese colonial, né? Vamos aceitar alguns quilombos, algumas terras indígenas. Não, vamos multiplicá-las, né? Vamos transformar o Brasil numa terra indígena. Brasil é terra indígena, Brasil é terra quilombola, Brasil é uma terra de governança comunitária. E aí você tem uma aniquilação do Estado, né? Entende? Então, eu acho que isso é uma plataforma. Em certo sentido, se você quiser pensar em termos de esquerda e direita, eu tenho falado bastante sobre isso assim nos últimos 4, 5 dias. Em termos de esquerda e direita, a direita ela está pensando pós-Estado, né? Ela está pensando pós-Estado que, enfim, alguém estava falando do necrocapitalismo, acho que foi o Ludwig, a necropolítica ela já é pensada já é o pós-Estado, né?
Ou seja, é o absoluto desmoronamento e desmoralização do Estado. Então, assim, talvez o futuro político, ou o futuro pós-político, seja um futuro pós-Estado também, né? E é claro, as plataformas de direita do pós-Estado, as demandas da direita para o pós-Estado são demandas do tipo anarcocapitalismo, plataforma do Javier Milei nas eleições argentinas, né? Ou então neocameralismo, Mencius Moldbug, Nick Land, né? Essas são as plataformas à direita do pós-Estado. Mas acho que um pensamento à esquerda para o pós-Estado é um pensamento que assuma completamente o contracolonialismo, né? E assumir completamente o contracolonialismo significa assim, multiplicar os quilombos das terras indígenas, né? Fazer com que mais e mais e mais e mais e mais comunidades sejam reconhecidas como comunidades que, portanto, têm o seu modo de vida próprio e que têm uma relação com a terra que é diferente da relação de propriedade que é a relação standard capitalista. Então, em certo sentido, eu vejo aí uma potência, né? Outro dia eu disse assim, os futuros, eu falei num comentário de rede social, eu falei assim, pensar no pós-Estado é talvez uma demanda dos partidos políticos que virão aqui em Abiyala. Ou seja, essa ideia de os partidos políticos que vão ser finalmente partidos, para voltar ao que eu estava falando antes, partidos não bolivarianos, pós-bolivarianos, ou se vocês quiserem, até pré-bolivarianos. Partidos sejam partidos, digamos, montados como a luta de Bartolina Cissa, de Tupac Katari, e não a luta por estados nacionais, que acabam sendo bantustões, né? Que acabam sendo estados fantoches do imperialismo mundial e que tem uma prática, que só podem ter uma prática colonial. Então, eu acho que a luta é um pouco... Eu acho que a luta da esquerda latino-americana é uma luta por um outro tipo de pós-Estado, né? Enfim, justamente por um depois do Estado que construa justamente a possibilidade dos ayus, né, das comunidades, né, crie essa possibilidade, né? Então, em certo sentido, em vez de largar, digamos assim, para fazer um slogan, né, em vez de largar a governança na mão do mercado, largar a governança na mão das governanças comunitárias, dos quilombos e das aldeias, vamos dizer assim, né? Ou seja, em vez de dizer mais empresas e menos Estado, dizer mais quilombos, mais aldeias e menos Estado, né? Talvez essa seja uma guerra contracolonial, que tem implicações para todos os lados, inclusive para a maneira como a gente concebe mesmo o saber na sua colonialidade. Então, só para reagir às observações do leitor subversivo. E, em certo sentido, eu acho que isso não está muito distante de uma observação que fez o Alberto, né, que eu já tentei retomar aqui, mas não sei se retomei a contento, nem acho que você é capaz de retomar a contento, quando ele fala de uma teoria legal, né? Eu acho que a luta legal contra-colonial e aí o elemento indexicalista é justamente o elemento de pensar no situado, que é o contracolonial, digamos, a luta para legalizar formas de governança que não sejam baseadas no Estado, né? Formas de soberania, né? Digamos assim, a soberania que tem a ver com comunitário. E aí é interessante, porque não é que a terra demanda que um certo povo tenha soberania sobre ela, mas é que um conjunto de práticas que envolvem a terra, que envolvem tudo que sai da terra. O Ludwig estava apontando para uma comunidade, digamos assim, mais animista. É isso que constrói
um direito, uma relação com a terra. Eu acho que esses seriam caminhos assim para você pensar a esquerda. O Ludwig falou assim, a esquerda criou um certo desengajamento nos últimos anos no mundo inteiro por falta de coerência das práticas. Em certo sentido, eu acho que falta também algumas ideias novas, né? Assim, às vezes você vê, por exemplo, às vezes defender a esquerda é simplesmente defender o Estado, né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser repensada, né? Porque a ligação entre o Estado e o mercado, só para falar uma coisa rápida, ela é bastante intrínseca também, né? Ela é bastante forte. Aí tem algumas perguntas sobre como ocupar a metrópole, né? Como multiplicar as ocupações e qual a forma, como construir comunas assim agora no nosso contexto latino-américa, como trabalhar a questão da amizade, da convivência, da sedução para as ideias, né? Para essa contracolonialidade nas favelas, nas periferias. Como fazer esse chamado também para outras vulnerabilidades, populações de rua, trabalhadores sexuais, e também enfrentar a questão da tecnologia a inovação que a gente, nesse campo também de luta global que a gente está atualmente, né? E a polêmica das IA, como entra a polêmica das IA, né? Porque a IA ela vai entrar agora também na hiperprecarização, né? E tem a lógica do trabalho, né? Da produção, como contornar essa situação da lógica do trabalho, e por causa que vem agora mais uma onda de desemprego, de aumento do exército industrial de reserva, de máquina, mais um avanço, né? Da mecanização da produção, do trabalho, da força, da inovação, da logística do capital, com a classe vetorialista, né, que controla o fluxo de informação, fluxo de mercadoria, vetores que é a nova classe vetorialista, como diria a filósofa trans Mackenzie Wark, que escreveu o Manifesto Hacker e o Capital Está Morto. Aí, seus ponderamentos sobre essas questões agora. Difícil. Vamos ouvir o Ludwig primeiro. Eu só queria fazer um apontamento, não sei se vocês quiserem continuar, porque a entrevista com o Ilan ia para o canal Yala, e o meu canal as pessoas não assistem vídeos mais de 40 minutos, né? Então, não sei se vocês quiserem continuar. Não, fica a seu critério com essa entrevista, depois eu falo com o Alberto. Vocês estão me ouvindo? Fica a seu critério aí. Tá me ouvindo, Ludwig? Sim, eu tenho que sair também daqui a pouco, então a gente pode... Porque... Tá. Sim. Ludwig, tá me ouvindo? Você que está conduzindo, Ludwig. Então, quando você quiser encerrar aí, né, você fica à vontade. É porque já temos as 3 horas. Sim. Enfim, mas então, porque no meu canal as pessoas não assistem vídeos mais de 40 minutos. Então, já mais ou menos tem um cálculo, né? Porque cada canal tem um... Sim. Beleza. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao companheiro Ilan aí pela disposição, né? Eu não esperava que eu também fosse tão longo, mas os nossos ouvintes, os nossos canais, acho que vão ficar bastante, inclusive, impressionados com algumas coisas que nós estamos conversando, porque ela não é simplesmente tratada de forma política, rasamente, como nós conhecemos a terminologia política, né? Nós estamos tratando de questões ancestrais e que
que dialogam com a política, dialogam com a cultura, dialogam com as artes, dialogam com a tecnologia, dialogam com a filosofia, né? Então, eu estou agradecendo muito, agradeço também muitíssimo o parceiro aqui, grande companheiro Alberto, do GAP Filosófico, o leitor subversivo, que também acompanha bastante, que já está dentro da nossa parceria, da GNFIL, né, que é o grupo de estudantes de filosofia, né, de várias universidades do país, e que também estão bastante... almeja muito conhecer a questão indígena, justamente por causa das repercussões que tem tido no âmbito informativo, comunicacional e político, né? Então, são temas que podem tardar, inclusive, um ano em a gente poder definir todos os tentáculos, né, que definem nossa sociedade, né? Agradeço muito também o companheiro Ilan e eu quero pedir licença, inclusive, para postar na descrição dos vídeos, né, em 3 blocos, algumas das instalações, se você tiver o seu Instagram, o portfólio, tiver alguns links, alguns sites, né, para ser publicado, para que as pessoas possam conhecer, né, também esse seu trabalho, e também seus livros, né, acho que é bom conhecer os seus livros de sua autoria, como esses livros, como esses exemplares podem ser adquiridos, né? Também para socializar o conhecimento, né? Porque o conhecimento não pode ser trancado, ele tem que ser socializado e, ao mesmo tempo, com o seu valor, né? Que seja um valor que possa ser acessível para uma maioria, né? Sabendo que os livros são caros aqui no Brasil, né? Então, existe uma maioria que precisa ter esse acesso a todos os conhecimentos, né? Então, muito obrigado, Charto Mai, por Mai, Peni e Namieno. Sim, queria agradecer também o convite, gostei muito de estar participando desse canal. Acho que a gente está numa convergência, uma confluência, que eu acho bastante interessante. Então, queria agradecer. Queria falar, sim, acho que muitas dessas coisas estão aí nessa página, Ludwig, que eu botei aí no chat, né, lambeção.net. Aí você encontra também alguns links para a possibilidade de baixar livros, etc. Então aí tem bastante coisa. Fora isso, tem o meu canal no YouTube, que tem meu nome, não tem grande mistério, e lá também tem algumas coisas, e pronto, fico muito agradecido de poder, né, participar dessa comunidade tão incrível que é formada pelo Abiyala, né, pelo canal, e por todas essas pessoas aí, leitor subversivo, leitor subjetivo, GAP, etc. Então, gratidão. É isso, pessoal. Valeu. E a pergunta do leitor fica para a próxima live. A pergunta do leitor é muito difícil, né? Se ela fosse mais fácil, eu até responderia. Eu acho que Muito obrigado, gente. vou ter que fazer uma live sobre isso. Valeu, pessoal. Vou parar a gravação. Valeu, então.